Pensar demais é o que corrói a vida de muitas pessoas. Existem três formas de pensar: pensar sobre o passado, o presente ou o futuro. Hoje, vamos falar de duas formas de pensamento: a focada no passado, mais conhecida como ruminação, e a focada no futuro, mais conhecida como preocupação. Seja lá qual mais te atrapalha, existem algumas estratégias que podem ajudar muito a lidar melhor com ambas. Mas já faço desde agora um alerta: quanto mais crônica for a sua dificuldade de evitar o pensamento excessivo e mais problemático for o seu contexto de vida, mais difícil será mudar. Muitas pessoas sofrem por anos com isso sem que grandes avanços ocorram. Agora vou te contar 5 dicas de como começar a fritar menos os miolos. Mas lembre-se que botar sozinho essas coisas na prática pode ser difícil. O ideal é contar com a orientação de um psicólogo competente para melhorar esse aspecto da sua vida. A primeira dica é: fique mais atento aos seus padrões de pensamento e identifique aqueles que são contraprodutivos. Um exemplo disso é quando você fica muito preocupado com algo que não pode controlar. Algumas pessoas acham que suas preocupações excessivas, mesmo que sejam incômodas, são úteis. Mas se a preocupação for excessiva, provavelmente ela está atrapalhando mais do que ajudando. Por isso, reconhecer o problema é o primeiro passo. A segunda dica é adotar estratégias ativas de enfrentamento em vez do pensamento excessivo. Você pode trocar a ruminação e a preocupação pela resolução de problemas, por exemplo. Ela envolve imaginar ações concretas e específicas que ajudariam a lidar com a situação problemática. Liste em uma folha de papel tanto ações mais imediatas quanto de longo prazo, além de descrever em detalhes como elas poderiam ser feitas. A terceira dica é sempre reservar um momento da fritação no seu dia. Em um horário fixo e durante cerca de 30 minutos, deixe seus pensamentos rolarem soltos, sem reprimir ou julgar nada. Sua mente deve se preocupar ou ruminar à vontade. É como se fosse um rodízio de pizza, só que de fritação. Quando se flagrar com algum pensamento chato ao longo do dia, pense algo como: eu vou guardar isso para o momento da fritação. Ao fritar de forma focada em vez de superficial, como costumamos fazer ao longo do dia, é comum que os pensamentos excessivos vão perdendo a sua força. O que você está achando do vídeo até agora? Deixe um comentário aqui embaixo para sabermos e não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho. A quarta dica é: em um momento mais tranquilo, montar um arsenal personalizado de atividades distratoras. O ideal é testar diferentes atividades. Ficar com aquelas que mais prendem a sua atenção e se engajar em alguma assim que perceber uma recaída no pensamento excessivo. Alguns exemplos são exercícios físicos intensos, assistir a um episódio de uma série que você gosta, segurar um cubo de gelo na mão ou se divertir com um jogo. Dê preferência para atividades que sejam fáceis de realizar e que não tomem muito tempo. A quinta dica é aceitar seus pensamentos como uma parte natural da experiência humana. Isso não significa aceitar a validade do conteúdo deles, mas sim que pensamentos vêm e vão mesmo quando eles não têm um bom embasamento. Em um estudo com pessoas vivenciando transtorno de ansiedade generalizada, o qual envolve preocupações excessivas sobre um ou mais assuntos, mais de 90% das suas preocupações não se tornaram realidade. Quando você tem um pensamento, pode julgá-lo ou não. A tendência é julgar de forma automática, mas isso pode te deixar irritado com o pensamento e indica uma dificuldade em aceitá-lo. Ironicamente, julgá-lo aumentará as chances de ele reaparecer ou se tornar mais irritante ainda. Isso porque tentar não pensar em algo costuma ativar mais ainda o pensamento em vez de fazê-lo desaparecer. Muitas pessoas se envolvem nesse ciclo de ansiedade sem perceber, e depois fica cada vez mais difícil lidar com o pensamento. Tente não se martirizar caso tenha dificuldade em aplicar essas dicas ou em controlar seus pensamentos. Se algo assim ocorrer, troque a autocrítica excessiva pela autocompaixão. Como eu falei logo no início do vídeo, mudar esse tipo de coisa não é nada simples. Por isso eu sempre recomendo o acompanhamento de um profissional competente nesse tipo de circunstância.
Ele vai tornar essa aprendizagem mais fácil e ajustar tudo de acordo com a sua individualidade, o que pode trazer uma melhora mais significativa e mais rápida. Já outras dicas que são úteis para lidar com pensamentos excessivos, tais como questionar os pensamentos ou praticar a meditação da atenção plena. Veja os vídeos recomendados aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se tiver gostado do tema que abordamos hoje, clique no joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos.